Maria, um exemplo de fé em ação, uma perspectiva protestante. Uma jovem humilde, escolhida para uma missão extraordinária. Uma mãe amorosa que enfrentou desafios inimagináveis. Uma mulher de fé inabalável que nos inspira até hoje. Irmãos e irmãs, hoje nossa meditação se concentra em Maria, mãe de Jesus. É importante destacar que esta pregação apresenta uma perspectiva protestante sobre Maria, focando em sua fé e obediência à vontade de Deus, sem adentrar em dogmas ou tradições que não se encontram na Sagrada Escritura. Irmãos, não a veremos como um símbolo distante e idealizado, mas como uma mulher real, com uma fé inabalável que a guiou em uma jornada extraordinária. Pois é, exploraremos sua história, fundamentados nas Escrituras, reconhecendo a riqueza de sua vida e a diversidade de interpretações a seu respeito. Vamos analisar passagens-chave para entender melhor sua fé, sua obediência e seu amor incondicional, buscando inspiração em seu exemplo para nossas próprias vidas, considerando o contexto histórico em que viveu. Vamos analisar agora a realidade da vida familiar e comunitária de Maria em Nazaré, sob o domínio romano. Maria viveu em Nazaré, uma pequena vila na Galileia, durante o período do domínio romano, por volta do século I a.C. A vida sob o domínio romano apresentava desafios significativos. A cobrança de pesados impostos, a presença constante de soldados romanos e a imposição de leis e costumes romanos sobre a cultura judaica. A vida familiar era o centro de sua existência. Seu casamento com José, um carpinteiro justo e piedoso, era a base de sua vida. A Bíblia não detalha a natureza de seu relacionamento, mas podemos inferir um laço de respeito, confiança e amor mútuo, fundamentos na fé compartilhada. José, como carpinteiro, provavelmente sustentava a família com seu trabalho, enquanto Maria cuidava da casa e dos filhos. A imagem de uma família trabalhadora, unida pela fé e pelo amor, emerge desse contexto desafiador. Pois é, a pobreza era uma realidade constante, agravada pela opressão romana e pela instabilidade política na região. A Bíblia menciona que Maria teve outros filhos além de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Está no livro de Mateus 13, 55 a 56 e Marcos 6, 3. Esta menção é crucial para entendermos a realidade da vida de Maria, uma mulher que desempenhava os papéis comuns de uma mãe em sua própria época em contexto cultural. Exatamente. Imaginemos as cenas cotidianas. Maria ensinando seus filhos, compartilhando histórias, ensinando-lhes os preceitos da fé judaica, cuidando de suas necessidades físicas e emocionais. Criar uma família numerosa em um contexto de pobreza e sob o domínio romano exigia trabalho árduo, dedicação, resiliência e amor incondicional. A presença desses outros filhos destaca a humanidade de Maria, sua vida familiar e suas responsabilidades cotidianas dentro de uma sociedade patriarcal e hierárquica. Agora vamos abordar os principais desafios enfrentados por Maria. Além das dificuldades inerentes à vida cotidiana, em uma sociedade pobre e sob o domínio romano, Maria enfrentou desafios específicos. Primeiro, a gravidez inesperada e a reação da comunidade. A gravidez de Maria antes do casamento era um escândalo social. Ela enfrentou o risco de rejeição e ostracismo.
a intervenção divina revelada pelo anjo Gabriel e a decisão de José de protegê-la foram cruciais para superar esse desafio. Segundo, a pobreza e as dificuldades econômicas. Maria e José viviam em condições de pobreza, agravadas pela opressão romana. Criar uma família numerosa nessas condições exigia grande esforço e sacrifício. Outro ponto a ser abordado é a jornada para Belém e o nascimento de Jesus em condições precárias. A viagem para Belém durante a gravidez foi árdua e desconfortável. O nascimento de Jesus em uma manjedoura sem as condições adequadas demonstra as dificuldades enfrentadas pela família. E agora vamos falar sobre a fuga para o Egito e a vida no exílio. A ameaça de Herodes à vida de Jesus obrigou a família a fugir para o Egito, vivendo no exílio por um período indeterminado. Essa situação gerou insegurança e incerteza. A preocupação com o futuro de Jesus. Vamos analisar agora esse tema. Irmãos, Maria sabia que seu filho tinha uma missão especial, mas também estava ciente dos perigos e desafios que ele enfrentaria. A preocupação com o bem-estar e a segurança de Jesus era uma constante em sua vida. Agora vamos falar sobre a perda de Jesus no templo. Amém? A angústia de Maria e José ao perder Jesus no templo por 3 dias demonstra a preocupação constante com a segurança e o bem-estar do filho. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre a fé profunda e conhecedora das Escrituras de Maria. A fé de Maria não era uma fé passiva ou superficial. Era uma fé profunda, enraizada no conhecimento das Escrituras e na tradição judaica. Embora a Bíblia não descreva explicitamente sua relação com os textos sagrados, podemos inferir seu conhecimento bíblico a partir de suas ações e palavras. Sua resposta à anunciação do anjo Gabriel em Lucas 1, do 26 ao 38, demonstra não apenas submissão, mas também uma compreensão profunda das profecias messiânicas e da vontade de Deus. Exatamente, irmãos. Sua canção Magnificat, em Lucas 1, 46 a 55, revela uma familiaridade com os salmos e uma profunda gratidão pela ação de Deus em sua vida. A escolha das palavras, as imagens e as referências bíblicas demonstram um conhecimento sólido das Escrituras. Irmãos, a fé de Maria a sustentou em meio aos desafios da vida sob o domínio romano, na pobreza e nas incertezas do futuro. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos agora para um exemplo concreto de fé. Um exemplo claro da fé de Maria em ação é encontrado em Lucas 1, do 39 ao 56. No episódio da visitação, Maria, grávida de Jesus, viaja para visitar sua prima Isabel, que também está grávida. Ao chegar, Maria se alegra com Isabel e o bebê no ventre de Isabel salta de alegria. Maria então canta o Magnificat, louvando a Deus por sua misericórdia e sua fidelidade. Esse episódio demonstra não apenas a fé inabalável de Maria, mas também sua compaixão e sua disposição de servir ao próximo. Vamos a outro ponto. Maria, um exemplo de vida. Irmãos, Maria não tinha um papel especial na igreja, no sentido de liderança ou autoridade religiosa. Ela era uma mulher comum, com uma fé extraordinária, que desempenhou um papel fundamental na história da salvação ao gerar e criar Jesus. Seu exemplo nos inspira a viver uma vida de fé, de obediência a Deus, de participação ativa na comunidade cristã, sem buscar posições de destaque, mas sim servindo a Deus e ao próximo com humildade e amor. Sua história nos mostra que a verdadeira grandeza está na fidelidade a Deus, na obediência à sua vontade e no amor incondicional ao próximo, mesmo em meio às adversidades do domínio romano e da pobreza.
Pai Celestial, agradecemos por seu amor revelado em Jesus Cristo. Agradecemos pelo exemplo de fé e obediência demonstrado por Maria, a mãe de Jesus, que respondeu à sua vontade com humildade e confiança, mesmo em meio aos desafios do domínio romano e da pobreza. Que a sua vida nos inspire a viver com fé inabalável, perseverança em meio às dificuldades e amor incondicional ao próximo, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. Ajude-nos a servir a Ti e aos outros com humildade e dedicação, buscando sempre viver segundo a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.